Salve, rapaziada, tudo jóia? Primeiramente, desculpa a voz aqui do seu amigo, porque a semana foi pesada, troca de clima, e a voz aproveitou para dar uma para tirar umas férias. Mas estamos de volta com o quadro do nosso amigo Rony Santana. Ô, Melhor da vida com o Rony Santana. tá sincronizado isso, hein? Tá Já. ficando bom, hein? Quase um artista. Não, quase um casal. Pegando aí a onda aí do desculpa pela voz, a minha também, viu? Não, mas a sua voz tá boa, tá bem postada. A minha tá sumindo mesmo, tá tendo que tirar férias. Bem, para vocês que nos acompanham, hoje a gente vai falar sobre o transtorno de Édipo. Mas antes de mais nada, se você tá assistindo esse episódio, vai lá, segue o Rony no @, Santana Rony. que ele tem postado conteúdo sobre a área de psicanálise, sobre os temas que a gente tem abordado. Muito legal, muito interessante. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida com ele, pode estar entrando em contato, que com certeza ele tira um tempinho ali para responder vocês. Geralmente depois das 6, né, Rony? Que você para responder, pode chamar né? aí à noite, tem mais prazo, chega em casa mais tranquilo. E final de semana o dia inteiro? Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. É muito cliente atendendo. Já começa, graças a Deus, minha agenda já tá ficando... Apertada. Todas as noites já tem alguém já. Que tô bom, atendendo cara. depois do horário ainda. Então, depois das 7h, todos os dias já tem alguém já, algum paciente. Que bom, fico feliz de verdade que está crescendo essa agenda. Eu fico feliz porque estou aqui participando, vendo esse crescimento. E para mim é o retorno do investimento que a gente tem feito de energia, de tempo, de conhecimento, para poder alimentar o pessoal com toda essa variedade de coisas que tem na psicanálise que muita gente às vezes desconhecia, né? Na verdade, assim, o Rony Santana não é nada sem o de Rocha Que isso? Hoje, né? Não. Não, porque eu existia como pessoa, não como profissional. Pô, cara, E obrigado. isso faz um diferencial enorme. Não, mas o potencial está em você, a gente só está ajudando a expandir. Mas, transtorno de Édipo, se vocês querem ter mais ou menos uma noçãozinha, é a história do filho de Jocasta. Como é que é o nome do pai, Rony? Laio. Dois reis onde tiveram um sonho que o filho mataria o pai. Então ele é levado após nascido, para ser sacrificado. Porém, o algoz não tem a coragem de fazê-lo. E ele vive, e realmente ele volta, mata o pai, casa-se com a mãe, sem saber que é a mãe dele. Daí nascendo através de Freud, não foi? Freud, ele estudou esse complexo, essa passagem. E deu o nome de Édipo por causa da história. Justo por causa dessa mitologia, desse mito grego, né? Sim. E se você gosta de mitologia, dá uma olhada, tem bastante conteúdo histórico grego, né? Sobre o tema da história de Jocasta e Édipo, onde você vai conseguir pegar detalhes da história. Hoje a gente vai falar detalhes dentro da psicanálise, então fiquem ligadinhos que com certeza vocês vão gostar. E a minha primeira pergunta, cara, é meio louco, mas como que o Freud ele parou para pensar em fazer essa ligação? Como que foi essa ligação de Édipo e esse transtorno? Como isso surgiu? Olha só, quando você analisa... É interessante que os gregos eram um povo muito culto, né? Sim. A filosofia veio da Grécia, a medicina veio da Grécia, os pais da medicina veio da Grécia. A maioria dos nossos conhecimentos, não é só a maioria, né? Eu falo que Grécia, Egito e Israel nos oferecem algo valiosíssimo. Historicamente valiosíssimo para a nossa cultura hoje. Por exemplo, nossa língua portuguesa ele arrasta muitas palavras do grego, do latim. Então nós temos, sabe, um conhecimento rico que veio dos gregos, veio dos romanos, veio dos egípcios, veio do israelense. Então tem muita coisa que nós agregamos. Falando de Freud, lógico que Freud lia os romances gregos, né? Pelo visto, ele gostava da filosofia grega. Porque não é só o complexo de Édipo, mas também, por exemplo, o transtorno de narcisismo, também ele fez estudando a história de Narciso. Então, ele leu isso daí, provavelmente, lógico, né? Senão não teria Sim, ele estudou, né? Estudou a vida de Édipo, que era um rei, e ele identificou isso no nosso desenvolvimento psicossocial. Nós, quando estamos desenvolvendo a nossa vida psicossocial, Freud separou em 5 partes. Quais são essas 5 partes? A primeira parte é a parte oral, que vai do 0 a 1 ano de idade. Depois vem a fase anal, que é do 1 aos 3 anos de idade. Depois vem a fase fálica, que é justamente onde ocorre esse período do complexo de Édipo entre os 3 e 6 anos de idade.
Aí vem um período de latência que pega ali dos 6 até a puberdade. E tem o período pós-puberdade, que é a parte do auge psicossocial da pessoa. Então, dentro dessas 5 fases, vamos assim dizer, é que Freud identificou que uma fase é justamente parecido com a história de Édipo. Que, na verdade, é a paixão pela figura materna ou paterna, No dependente caso da das criança, meninas, né? é chamado complexo de Electra. Oh, Nós vamos deixar um pouquinho de lado hoje. Sim, aí falaremos. Vamos focar um pouco no complexo de Édipo, que é dos meninos. Sim, ok. Então, ele identificou que durante essa fase de 3 anos de idade até os 6 anos de idade, o menino se apaixona pela mãe. Uhum. E é uma tragédia, né? Porque a história do Édipo é uma tragédia. Sim. Mas ela não é uma tragédia pensada, ela acontece, tanto que ele casa com ela sem saber, né? Vamos assim dizer que é uma tragédia predestinada. Isso. Porque, tipo, o menino, ele era criança, antes dele nascer, praticamente, ou quando ele nasceu, o vidente vai lá e faz toda aquela profecia, ele vai matar o pai, ele vai se casar com a mãe. Imagina a tragédia que não ia acontecer. Sim. E aí, como você falou, ele foi levado para sacrifício, foi para outra cidade, foi para outro país, outra cidade-estado, na época não era um país, né, era cidade-estado, e acaba voltando depois e tudo se cumpre conforme o vidente. Só um parêntese, eu acho muito engraçada a história dele, porque eu acho assim, se o pai e a mãe tivessem mantido ele de perto, seria mais fácil. Não teria acontecido Na isso. verdade, eles cooperaram para que acontecesse a profecia. Exatamente. Eu também parei para pensar, que fui ler também esse romance e tal. E aí eu falei, poxa, se eles tivessem criado o filho, ele saberia quem era o pai dele e quem era a mãe dele, isso não ia acontecer. Entendeu? Isso não aconteceria. Mas engraçado que assim, é porque é inconsciente. Sim. Esse processo que nós passamos, esse desenvolvimento psicossocial que passamos, entre os 3 e 6 anos de idade, nós somos inconscientes. Nós não sabemos nem o que é mão direita e mão esquerda. Desculpa, rapaz, eu tive uma visão aqui agora. Sabe uma história copiada talvez pela Disney, que representa muito Édipo? Branca de Neve. Porque o que acontece? A rainha manda matar Branca de Neve, Branca de Neve vai embora e depois acontece tudo o que acontece. Então, se você parar pra pensar, ela tinha ciúmes do rei com a Branca de Neve. Na verdade, com a questão da beleza, né? E a história bem, se a gente pegar o contexto, bastante né, similar, né? de você mandar matar a pessoa e tal, é bem parecido. Esses reis têm um problema, né? Não tem, cara. Não acho que esses reis tinham... Olha assim, eu sou totalmente, assim, um pouco falando de política, eu sou totalmente contra a monarquia, né? Certo. Eu sou totalmente contra a monarquia, também. Porque você nunca sabe qual é o próximo herdeirinho, a sementinha do mal que vai vir. Sim. Às vezes pode vir um bom rei governar por 40, 50 anos. Um rei Arthur da vida. Às vezes nasce como que é a madrasta Branca de Neve, 50 anos sobre as nossas vidas. Mas assim, o que eu tô querendo colocar é que, tipo, eu acho que essa vertente de Édipo, ela se repete em vários momentos da vida. Da história. Mas no sentido do contexto de ter a profecia e ela se cumprir. Mesmo que a pessoa tente evitar. Mesmo que tente evitar. Que tenta evitar. É interessante, né, analogia. Essas analogias. Se você for buscar na história, tudo tem um rei envolvido. Sim, né? sim. Se você for buscar, talvez é porque assim, vamos colocar lá os escribas, não ia falar sobre mim e sobre você na história. Claro, quem somos nós? Sobre o rei. Vai colocar o rei, até para vender também, né? Precisa de vender jornal. E como que se dá o nome dessa relação criada entre Édipo e a mãe dele? É poligamia? Como é que fala? Incesto. O incesto, ele tá ligado ao complexo de Édipo? Justamente nisso. Entrando de fato no complexo, o que é o complexo? O menino chega aos 3 anos de idade, ele muda o comportamento. A fase psicossocial são mudanças de comportamentos na nossa vida. Então, por exemplo, nós chegamos ali aos 3 anos de idade e o menino se apaixona pela mãe. A partir daí ele começa... Você vai ver que ele vai... E ao se apaixonar pela mãe, lógico, é incesto. Mas o incesto é o ato final. O ato final, mas de certa forma ele caminha para isso. A paixão por si só... Ele caminha para isso. Porém, Entendi. ele vai passar. Essa fase, obrigatoriamente, ela tem que passar. Porque nós vamos trocar de fase futuramente. E como nós, como pais, conseguimos identificar isso? Veja bem, você olha o seu filho, você chega em casa, seu filho está com ciúme de você, com a sua esposa, com a sua namorada... Você chega lá, o seu filho, o pai chega em casa pra abraçar o filho não quer abraçar, peraí, eu sou seu herói, cara.
Tipo isso. Ele, não, você não é mais meu herói, agora você é meu inimigo, você é meu concorrente. Então o pai vai ver, a mãe vai ver que o filho passa a ter ciúmes do pai, às vezes até odiar o pai. Porque ele deseja a mãe. Mas não é um desejo sexual, vamos assim, deixar bem claro isso. Porque é a paixão da vida dele. É aquele amor, ele passa a idealizar no seu inconsciente que a mãe é aquele amor perfeito. Entendi. E aquele amor é incondicional. Não depende da condição da mãe. Ele simplesmente se apaixona por aquele amor incondicional. E quando ele vê o pai lá dentro de casa, ele gera nele, peraí, esse cara é meu concorrente. Eu tenho que eliminar esse cara. Então ele passa a criar, às vezes, até ódio pelo pai. Então você percebe que o filho está mais grudado com a mãe, ele já quer sair mais com a mãe, já não quer sair tanto com o pai. E você observa justamente ao contrário. Você tem filha? Não, 2 meninos. Assim, eu tive 2 meninas em casa, adolescente. As meninas queriam sair comigo. Meu menino, Cauã, não queria sair comigo. Queria sair Queria com a mãe. dele. Entendeu? Depois que ele cresceu, que passou essa fase, aí pronto. E aí ele queria sair comigo. Vamos pescar, vamos sair pra jogar bola. Eu acho que na fase dos 2 aos 3 anos, o Gabriel, que é o meu caçula, ele era mais apegado à mãe dele. Ele ficava mais na perna e tal, ia atrás, essas coisas. Mas depois, os dois hoje são muito... Tem um equilíbrio perfeito, né? Sim. Então eu chego em casa, eu ganho o abraço dos dois, eu tenho aquele carinho, eu durmo ali com eles ali abraçado e tal. Mas tem um momento deles com a mãe deles lá. Mas tipo assim, porque essa fase ela tem que mudar. É o comportamento que muda. Como ele passa a idealizar a mãe, ele muda de comportamento automaticamente. Mas realmente. Ciúmes da minha presença nunca tiveram. Nunca Não, expressaram assim. não. Eles sempre... Meus filhos têm um instinto muito parecido com o meu, que é o de protetor. Uhum. Então, às vezes, com a mãe deles, às vezes eu tava no momento ali falando alto, eles achavam que tava brigando, então eles vinham e... O que tá acontecendo? E separava assim, mas não, calma, a gente só tá conversando. Papai que fala alto mesmo. Então, assim, outra observação é que nessa fase, a criança, o menino passa a manusear seu órgão sexual com Sim, mais frequência. sim. Você vai ver ele no banho, ele tá lá mexendo. Aham. Ele tá se descobrindo, né? Sim, Ele sim. tá se descobrindo. Então, não é nada demais. Não. Lógico que nós, como pai, esse menino pode fazer isso. Nós que temos uma base cristã muito maior, né? Porque fala assim, tipo, você tá fazendo trem errado aí, guri. Então, É tudo conversa, né? tudo conversa. O que um menino de 3 a 5 anos vai fazer? Nada. Ele só tá se Eu descobrindo. lembro a primeira vez que o Gabriel ficou com o pintinho durinho. Aí ele, pai, olha aqui, pai. Falei, calma, moleque, é assim mesmo. normal. Vai ter mais outras Vai ter vezes. outras às vezes eu chegava no banho, meu menino tá demorando. Eu falei, e aí? E aí, Chega lá. tio? E nós danamos, né? Nós, em geral, hoje nós temos mais informação. Antes nós não tínhamos Não informação tinha. de como lidar. Nós tínhamos até um ditado antigamente que, tipo assim, eu não fui treinado para ser pai. Não existe escola para Sim, ser pai e mãe. sim. Então nós damos para os nossos filhos aquilo que nós recebemos A de gente se herança, baseia na nossa criação, na nossa né? criação. Então você quer criar teu filho de acordo com o que você foi criado. Sim. É até natural isso. Qual o grau desse transtorno de Édipo que pode chegar a um extremo? Vamos colocar um cenário onde a mãe sabe a posição dela de mãe com o marido, mas o filho tem esse transtorno de Édipo, porém ele mais agudo. Qual é o máximo que pode chegar a este? Olha, eu não vi, eu vou te falar a verdade, não vi nada escrito assim que o filho possa... Você vê na base da história que tem muitos casos de incesto. Na base da história da Sim, humanidade. principalmente em Grécia. Acho que em geral Sim. tem. Você vê vários casos que estouram na mídia e casos de polícia e tal, porque é um crime, né? Uhum. E então você vê que na verdade não é a criança que vai, é os pais que vão. Ó, Não é a criança. Lógico que a criança se sente mais apegado, sente. Mas normalmente é os pais quem vai atrás das crianças. Aí o problema está no pai e na mãe, não na criança. Então, quando você vê o que uma criança pode fazer? agora você Nada. me pegou de surpresa. O que uma criança... Vamos pensar bem. Eu achava que isso partia só da criança, os pais... Porque na verdade a criança não sabe o que é sexo. Sim, Ela não sabe sim, o que é. sim. Ela não sente um desejo de amor, de paixão, aquele amor platônico pela mãe, aquele amor Sim. incondicional. Independente do que a mãe Mas aí seja, ele ama a mãe. Mas aí quando o pai ou a mãe observa esse tipo de sentimento de Édipo, eles se aproveitam, se for Se for Mas aí também, então, a gente já começa a ir para um lado onde o pai e a mãe também tem um transtorno, já né? tem um transtorno, né? Porque É. a pedofilia é um transtorno, Sim. né? E aí, tipo, é um transtorno e praticado em ato é crime.
Sim, sim. Entendeu? Então, tipo assim, quando você vê que isso, o pai ou a mãe tenta aproveitar da criança, é algo terrível. É justamente o que fala a história do Édipo. É uma tragédia. Uhum. Imagina, o teu filho apaixonar pela mãe dele. Ou sua filha apaixonar por você. É realmente uma tragédia. Mas é um período normal. Ok. É um período natural das nossas vidas. Quando ele chegar aos 5, 6 anos, ele vai ver que este amor não é correspondido. Este amor não é dele. Esse Uhum. amor é do pai. Uhum. A mãe dele é amor do pai dele. Sim. E aí ele muda o ideal. Aí é onde você fala, mas agora eles querem te imitar. Aí ele fala assim, eu preciso buscar o meu próprio amor. Eu preciso buscar esse amor ideal. Acho até interessante, tem uma passagem na Bíblia bem interessante, quando Isaac perde a mãe, Sim. ele fica bem, porque assim, ele casou aos 40 anos. Então ele já casou com uma idade Sim. bem avançada em relação na época, né? Então assim, quando ele casou com a Rebeca, que o pai dele mandou buscar a Rebeca no outro país e tal, aí a Bíblia fala que ele foi consolado do amor da mãe dele. Ele perdeu aquele grande amor que era a mãe. Entendi. E agora ele tem esposa, então esse complexo é isso. Esse complexo de Édipo, ele também pode ser... Eu posso dizer que ele causa uma dependência da mãe? Causa nesse período ele Pô, totalmente. Então eu vou te... Totalmente. Não nesse depois. período. Um cara de 40 anos. É que não foi resolvido. Cara, então, é engraçado você falar isso, que agora a gente tá começando aí Abrir as mentes. Tá começando um programa aí, a nível nacional lá no Brasil, que um dos entrevistados, ele falou, minha mãe que cozinha pra mim, minha mãe que arruma minha coisa, minha mãe faz tudo pra mim. Porra, o cara morando dentro de casa. Porque eu tô falando isso engraçado, mas porque, tipo assim, eu começo a identificar, então, esse transtorno de Édipo no cara, porque ele ainda... Mal resolvido, porque ele ainda depende da mãe e a mãe dele pra tudo. Porque nesse período é normal essa dependência. Ele espera tudo da mãe, quer comidinha na boca, ele já dá conta de comer. Eu tenho pena da esposa desse cara, velho. Vai sofrer. Nossa. Porque assim, olha como é complexo o negócio. Porque ele transfere a maternidade para a esposa. E nós temos que saber dividir essa carga. Sim. Então não é a tua mãe, é tua esposa. Ela não vai levar comidinha para você na boca. Nossa. Aí tem um cara que é dependente. Tenho paciência, não. Aí espera a esposa levar o pratinho com comida ali bonitinho pra ele. Quem faz isso é a mãe quando você é criança, né? A minha, acho que eu não lembro nem quando era criança fazer isso. Cara, minha mãe colocava as coisas pra mim na mesa, colocava no prato e tal. Mas eu aprendi a ser muito independente graças ao meu pai. Bem então, independente. meu pai também recebia da minha mãe o prato de comida na mão, essas coisas assim. Eu não lembro. Eu lembro que minha mãe falava que você não é aleijado. Não, mas então, teve uma fase que ela começou a fazer assim. Mas eu acho assim, a referência que eu tenho do meu pai... Pô, meu pai, quando minha mãe tava ali, beleza. Mas quando não tava também, eu me viro, irmão. Eu arrumo a casa, eu faço comida, faço o quê, não sei o quê. E quando meu pai foi morar sozinho, que ele divorciou da minha mãe, eu ia na casa dele, a casa do meu pai era mais arrumada do que quando ele era casado. Olha, é porque entendeu? Ele pegou, né? Ele pegou entendeu? as manias. Eu falei, agora eu tô cuidando da casa, eu sou o homem da casa, literalmente. Então, então eu vejo que o transtorno de Édipo, além desse amor que a criança cria pela mãe, há também uma dependência emocional, se não tratada ou cuidada, quando ele vai para a fase adulta, porque aí cria aquela dependência da mãe para fazer tudo e ele não cria aquela autonomia para ele viver a vida dele. Veja bem. Aí você tem um cara de 45 anos dentro de casa. Eu vi até uma história aqui nos Estados Unidos que os pais processaram o filho. Pra ir embora, sim, eu vi. O cara não saía de casa. O cara com 30 anos, os pais processaram o filho pra tirar ele de casa, porque ele não ia embora. Aí entrou na corte pra expulsar o filho de casa. Sim, eu vi esse caso. Então, porque assim, nós chegamos à nossa fase de caminhar com as próprias pernas. E aí também talvez não. É certeza que entra aquela questão da super proteção da mãe com os filhos, os pais com os filhos. Que é proteger demais o filho e não deixar o filho caminhar. Cara, deixa teu filho caminhar, meu. Entendi. Porque chega um momento que seu filho não sabe atravessar a rua. Sim. Aquele super proteção, se eu deixar... e cria uma ilusão na cabeça que se deixar o filho atravessar a rua, vai vir um carro, vai matar, vai vir um assaltante. Cara, é algo realmente surreal. Até as mães também, nesse caso, precisam de tratamento. Cara, mas sabe o que é interessante? Porque, tipo assim, a mulher, ela amadurece na fase dos 23 aos 27 anos. 25 anos ela já é uma mulher madura, ela sabe o que ela quer para o futuro dela.
Perfeito? O homem, ele amadurece dos 30 aos 35 anos. Ele começa a ter aquela mentalidade que a mulher tá tendo aos 35, 10 anos depois. Então o homem, ele amadurece muito tarde. Por isso que a gente é chamado de eterno quinta série. Porém, se você cria esse laço emocional com a mãe, você não trata esse transtorno de Édipo, porque ele se estende. Porque você amadurece, você deixa de ser criança muito tarde, aos 35 anos. Já tá na hora de você então, quando pai, você chega aos 35 tá anos, quase virando avô. aí você já começa a pensar assim, pô, mas agora eu tô velho pra casar, não posso mais ter filho, já tô velho pra ter filho. Então, assim, eu vejo que esse laço do transtorno de Édipo, ele acorrenta muito a pessoa que fica preso a ele. Totalmente. E os pais têm que enxergar isso e falar, filho, pega seu rumo. Não é mandar o filho de casa, embora de casa, mas é deixar ele ser livre. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara lá, o reizão lá, ele pega o filho dele e fala assim, ó, tá aqui a sua parte da herança, neste livro tá todo o meu conhecimento para chegar onde eu cheguei. Toma, vá fazer sua vida e só volte quando você tiver o dobro do que eu tô te dando. No decorrer do livro, ele perde tudo, aí ele volta para as anotações do pai e fala assim, cara, eu devia ter seguido esse conselho desde o início. Mas o que eu quero dizer com isso? A atitude do pai é falar assim, cara, você precisa viver a sua vida, ter as suas experiências, tanto que no livro ele lembra até uma passagem do filho pródigo, onde o filho pródigo dorme com os porcos e lembra, pô, meu pai tem isso, aquilo. Só que o filho pródigo, ele bota o rabo entre as pernas e volta para pedir perdão. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara pega os conhecimentos que o pai tinha anotado para ele para chegar onde chegou e fala assim, vou começar a aplicar o que meu pai me ensinou, o que meu pai escreveu. Então ele volta de novo rico, casado, com casacos de cordeiro, bem, e começa a contar a trajetória pro pai dele. Olha, eu fui roubado, dormi na rua, fui espancado e tal, passei fome, comi lavagem de... Então, assim, ele fala a trajetória. Então, essa trajetória, que eu acho ela muito importante na vida do homem, para que ele amadureça, para que ele soltar, né? dê valor o que realmente tem que ser dado. Porque senão ele vive naquele mundo infantil. Mamãe faz, mamãe dá, mamãe... Bem, nas tribos indígenas, vou falar do Brasil, hoje tá, lógico, hoje está bem globalizado, que a informação vai chegando, mas nas tribos indígenas, um tempo atrás, o menino chegava aos 12 anos, 10, 12 anos, ele é levado para a primeira caça dele. Sim. Ele tem que se virar, porque agora você é homem. Sim. E a mesma coisa acontecia com as meninas. Chegou no período da puberdade, você é mulher, você a partir de agora é responsável por si própria. Já separava ela para casar, Sim, para casar, para ter a família dela. Sim. E os meninos, no caso, para se tornar de 12 anos, você chegou na puberdade, tá na hora de você sair, garantir o seu próprio sustento. Sim. Você tá falando de tribos indígenas. Se você pegar antigamente a Grécia, espartanos, quando os meninos faziam 12 anos, eles já jogavam, já treinavam o menino até os 12, já jogava ele já pra se virar no meio do mato, encarar lobo. Imagina esses caras vendo hoje pra nós um filho de 40 anos de cara. Ai, mano. Eles não, eu, Daniel. Nós já ficamos não assim. Tô julgando, seja feliz como você quiser, cara. Não, lógico. Se é o cara que mora com a mãe e ele sustenta a casa, sustenta a mãe. Não, ele tá bancando, beleza. Ele tá sendo o provedor da casa. Cuidando ele tá cuidando da mãe. Ele é o provedor e não ao contrário. Entendeu? Né? Apesar ainda, Daniel, minha opinião, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o homem não tem que morar com a mulher depois de velho, com a mãe depois de velho. Ele tem que seguir o rumo dele. Porque acho que foi Moisés. Da vida, né? Deus falou para Moisés: pega a sua esposa e saia de perto da sua parentela. Porque eu tenho a terra prometida para tu, irmão. Você vai largar seus parentes e deixar de amar? Não, mas sai de perto. Porque muitas das vezes, quem tá perto é o que menos acredita nos seus sonhos. Naturalmente. Entendeu? Falar, quem é você? Você é o Danielzinho. Entendeu? O Danielzinho da rua, pô, tá maluco? Corria, então, assim, se o cara ele tá preso nesse transtorno, ele não consegue nem crescer de vida. É por isso que quando a criança chega aos 6 anos de idade, ele passa pro período de latência. Sim. Então ele, tipo assim, ele descobre outras coisas, que existe um mundo além da mãe dele. Sim. Aí ele começa a ir pra escola, ele começa a ter os seus amiguinhos, aí ele já começa a ver desenhos animados na TV, ele já começa a entender, ele já quer ser um herói. Aí ele já começa a copiar o pai. Aí ele já quer pôr o capacete do pai de trabalho, aquela roupa de trabalho. Aí o pai chega lá, o filho tá calçando com o seu sapato lá dentro de casa e andando dentro de casa. Por quê? Ele tá vencendo o complexo. Isso. Ele tá vencendo. Aí então quando você, que é pai e mãe, vê isso na sua casa, fala, o meu filho tá vencendo
o complexo de Édipo, tá superando esse complexo. Ele sabe que a mãe dele é minha, Sim. não é dele, é ele que se vira para arrumar dele. E, inclusive, Freud fala que esse transtorno mal resolvido, muitas vezes, se transforma em homossexualidade masculina no futuro. É algo bem debatido e bem polêmico, eu não vou entrar nessa parte aqui. Sim. Mas é uma das teorias. Ele aponta isso. Ele aponta para Ponto. isso. Essa teoria do Freud, ela aponta para isso. Que o complexo mal resolvido, em muitos casos, leva para o desenvolvimento da homossexualidade masculina. Ele teve ali o primeiro, como é que fala? A desilusão amorosa dele com a mulher. Sim, então com a ele mulher. acha que se a mãe dele não amou ele Não como amou ele ele, queria, então esse faz São sentido. vários Faz sentido, são várias. Se você pegar, são um complexo em cima Sim, do outro, sim, né? sim. Que vai causando uma loucura na cabeça das pessoas. De Perfeito. todas as formas. E um complexo mal resolvido você carrega para sempre. Sim. Então, quando você observa seu filho, peraí, ele já tá me imitando, o pai chega em casa, tá me imitando, significa que ele tá buscando o aperfeiçoamento do pai para que ele também possa conquistar o amor da vida. Uhum. Porque o pai já conquistou o amor da Sim. vida, que é a esposa dele, a mãe dele. Então ele fala, agora é minha vez Uhum. de me preparar para conquistar o amor da minha vida. E aí você vê que ele quebra um pouco dessa dependência da mãe. Sim. Ele passa a brincar, ele já não começa a andar mais com os amiguinhos, já quer ir para escola, Já desgarra. já começa a desgarrar da mãe. Sim. Aí você observa mesmo, quando tipo assim, chega aos 12 anos, o filho já acha que você é careta. Se desligou. Aí já era. Aí já era, se desligou totalmente. E existe uma necessidade ali dentro de tratar esta criança que está com esse princípio de Édipo, que faz parte daquela fase, né? Não, é só Com observar. com a psicanálise, não. Não, é só observar se ele vai superar o complexo. Naturalmente. Um aninho ali dura mais ou É menos. 3 anos. Não, fez 3 anos. Aí Dos dura 3 até os 6. até os 6. Se Ok. dentro desse período, na verdade, você chegou aos 7, 8 anos e você vê que o filho continua muito grudado com a mãe e continua com muitos ciúmes com o pai, você vai que ele não está superando o complexo. Aí sim você tem que entrar com terapias. Aí acaba até desenvolvendo o narcisismo ali, né? Também, aí já desenvolve Começa a várias falar mal coisas. do pai. Isso, porque aí ele vai contra, né, porque ele está com ciúme do pai. Oh, Ele legal. pode usar o cinismo por conta disso, porque ele está com ciúmes. Não é uma coisa maldosa do coração dele. Sim, É algo inconsciente, até porque ele Sim. não sabe nem o que é mão direita nem mão esquerda ainda. sim. Ele não sabe, se você der uma cobra para ele toma a picada da cobra sem saber, porque ele não tem noção do perigo, ele não tem Sim. noção das coisas. Ele é inocente nessa fase. Sim. Mas nós, como pais e responsáveis, você tem que observar. E Ok. tem que, gradativamente, você não vai bater na criança por causa disso, mas você vai ensinar ele. Não, filho, isso aqui é do papai. Eu posso te arrumar um. Eu posso te arrumar um. Cola com o papai. filho. Cola com o papai que Cola. eu te arrumo. Bora ali em Hawaii Vamos- pegar um surf. Tem umas meninas ali que gostam de surfar Isso, também. a Te gente apresentar umas loirinhas dos olhos azuis ali. Você vai gostar, tem umas moreninhas que eu vou Tem falar com você. também. Andar de É porque eu skate, acho, jogar bola. realmente, eu acho que o pai, ele é literalmente o espelho do filho, passando essa fase. E durante essa fase, tendo uma conversa, você observando e tendo a conversa, sabendo levar, você consegue levar a criança ali ao entendimento e a solução ele do vai problema sem entender. precisar de um Se for tratamento. necessário, faz um acompanhamento com psicanalista, porque tem muitos psicanalistas que só trabalham com crianças. Eu não trabalho com crianças, nunca trabalhei com crianças, Entendi. mas tem muita gente que se dedica a isso, Sim. a trabalhar com crianças. Então, se você sente essa dificuldade de conseguir ter essa conversa com seu filho, é natural que você cuide do seu filho nesse período, você consiga fazer isso. Até porque você tem 20 a 30 anos mais experiência do que ele. Claro. Então é natural que você tenha essa. Mas às vezes é uma correria do. Sabe como que é a correria do nosso mundo hoje? Sim. Esse mundo o consumista, você tem pais e mães que têm que trabalhar em excesso. E as crianças acabam ficando sozinhas. E às vezes não superam esses complexos. Então, às vezes, precisa de um acompanhamento psicológico, como psicanalista, como psicólogo. Um psiquiatra não chega tanto. Mas como psicanalista, como psicólogo, para desenvolver alguma terapia, para que ele possa entender que é parte do processo, Entendi. parte do crescimento dele. Oh, sensacional. E, cara, realmente, assim, eu acho que, para finalizar, eu digo que realmente o maior problema do transtorno de Édipo, que eu, Daniel, como pessoa comum e não profissional da área de saúde psicológica, mental, eu posso identificar, o maior problema é essa dependência emocional após a fase adulta. Que você não desvincula. E isso aí é muito mais doloroso. Por exemplo, tem um menino que trabalha na elétrica, num serviço que eu tinha feito,
ele falava que ele não estava aguentando ficar aqui nos Estados Unidos, Saudade da mãe. porque a dependência emocional da mãe dele é muito grande. E ele não superou esse E ele não complexo. superou. E a mãe também é aquilo. Ai, meu filho, vem embora, fica aqui com a mamãe e tal. Não ajuda, entendeu? Não deixa o porque cara ele não seguir a vida ele dele. não cantava Zezé de Camargo quando era menino. Por quê? Aquela... No dia No que dia que eu saí de casa, exato, eu Nossa cantei essa Senhora. música na oitava série, na formatura da oitava série. Mas então ele não cantava Zezé de Camargo, ele tinha que ter ouvido Zezé de Camargo. Faz sentido. Zezé de Camargo já falava do transtorno de Édipo Já, ali. você tem que sair de casa, Sai fora, filhão. supera o transtorno, o complexo e vai Vai viver sua vida. É Eu necessário. acho que o... Parou? Só conclui o pensamento. Ah, tá. Eu acho que perdi o... Eu acho que realmente o maior problema é esse, e todo jovem, quando ele chega na fase dos 17 para 18 anos, meu pensamento de novo, minha visão, eu acho que ele tem que ficar pelo menos 1 ano a 2 no exército, ou em um bootcamp, que aqui chama nos Coisa Estados mais- Unidos, para ele ter ali aquele contato diferente em tribos diferentes, para meio que tentar se achar e entender que a vida não é só aquele mundinho ali que ele vive com os pais. Se ele chegou aos 6 anos, 7 anos de idade, ele pra frente, ele não entendeu isso daí, você precisa tirar ele dali pra ele descobrir que existe um mundo lá fora. Exatamente. Cara, obrigado. Eu acho que foi bem claro, né, a nossa conversa, bem mais Bem- descontraída, né? Bem específico. Conseguimos colocar bastante, introduzir bastante coisas Exemplos diferentes. da vida. Foi bem legal. Para vocês que nos assistiram, muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar. Vá lá nossa @SantanaRony. Não deixe de acompanhar os stories, os reels e as publicações do meu amigo, que sempre tem alguma coisa a respeito das várias áreas da psicanálise, beleza? Valeu, muito obrigado e fica Valeu. com Deus.